Confesso para os irmãos que não houve um dia dessas férias que eu não pensei nos irmãos. Acho que minha esposa, que provavelmente vai assistir esse vídeo aqui, sabe o quanto que eu lembrava dos irmãos todas as vezes em que nós íamos almoçar ali. Foi um momento muito bom, mas foi um momento bem corrido, né? Onde eu estive ali tentando dar todos os auxílios em virtude da gestação dela. Mas confesso para os irmãos que constantemente eu estava com os irmãos aqui em espírito, sabe? E eu me emociono em falar isso, irmãos, porque é só o Senhor que pode fazer isso, né? É só o Senhor, por mais que tenhamos algum sentimento por alguém, ele só pode ser verdadeiro por meio de Cristo Jesus, né? E ele nos une ali na cruz, né? Mas enfim, meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, convidar os irmãos a orar ao Senhor comigo nesse momento, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que Ele venha descortinar os enganos que há em nós e que Ele também venha nos abençoar com as suas doces consolações. Né, minha irmãzinha? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse horário, muito obrigado por esse espaço, por cada um desses irmãos que aqui está representando, Pai, suas famílias. Eu quero te pedir pela família de cada um aqui presente, Pai. Abençoa-os, Pai, com toda sorte de bênção, que as ministrações aqui desse local possa alcançar não somente os corações dos que estão aqui, Pai, mas daqueles que vão nos assistir, daqueles que estão em casa. E eu quero te pedir, Pai, humildemente, por favor, Pai, não deixe, Pai, que as minhas misérias, os meus pecados, as minhas fragilidades impeçam, Pai, do Senhor ser visto por meio dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é com muito temor e tremor que estamos aqui para pregar a Tua palavra e para ouvir dela e ser ministrado por ela. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus, Pai, nos direcione, nos guie no caminho perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo de número 5. Como eu disse para os irmãos, começar uma série agora com o Sermão da Montanha, mas hoje eu vou introduzir e me ater na primeira bem-aventurança. Amém, meus irmãos? Alguém pode ler para a gente, por favor? Por favor, Nath. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus, Nath. Muito obrigado, viu, minha irmã? Irmãos, eu gostaria que vocês se atentassem ao versículo de número 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Irmãos, aqui, deixa vir a mim, né? Isso, obrigado, Jesus. Irmãos, como é maravilhoso, né? A gente está aqui reunido. Mas vocês já pararam para pensar? Vocês já se colocaram no cenário do Sermão da Montanha? Que no versículo 1 diz que vendo Jesus, a multidão, ele vendo, né? O que ele fez? Ele subiu ao monte como
se assentasse e ele, olha só, e aproximaram dele quem? Os discípulos. Aqui na nossa introdução a gente já consegue aprender muita coisa. Há uma diferença entre a multidão e entre os discípulos, né? E ele subiu e os discípulos o quê? O acompanharam. Geralmente a multidão apenas fica ali observando o que está acontecendo, né? E eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que não se comporte como a multidão. Que os irmãos possam subir. Não sei se os irmãos já estudaram profundamente Mateus, irmãos. Acredito que muitos aqui já, né? Aqui nosso pastor, nosso outro presbítero aqui, nossos irmãos que têm um conhecimento mais aguçado aqui da palavra, dos evangelhos. E eu acredito que os irmãos já compreenderam que Mateus, ele tinha um olhar diferente dos outros discípulos, né? De João, de Lucas, de Marcos. E o que é interessante é que ao ler e estudar o livro de Mateus, você percebe que Mateus, ele tenta conduzir o homem ao reino dos céus, a essa visão, deslumbrar disso. Enquanto João tenta mostrar Deus dentro do homem. Mas o que eu quero aqui que os irmãos se atenham na nossa pequena e breve introdução como nós temos nos comportado? Como uma multidão que apenas observa, apenas está interessada em saber da sabedoria que Jesus tinha, ou então que há nos evangelhos, ou se nós estamos querendo ficar mais próximo do Senhor, para que aquelas palavras não somente entrem no intelecto, mas ela invada os nossos corações e conquiste o nosso espírito. E eu me adentro aqui na primeira bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, de maneira bem breve, eu gostaria de pedir a participação dos irmãos. O que os irmãos aqui entendem por ser pobre de espírito? Humilde? Coração contrito? Alguém mais? Alguém mais? Tem muito adjetivo que não Alguém? diz não ao ego, Também. como fala, se esvazia de orgulho, Bom. falar, sente a dor do outro. Sente a dor do outro. Amém. Amém. Alguém mais, irmãos? Alguém pode... Alguém mais? Geise? Não, porque eu acho que o pobre de espírito aí, não sei, você sabe como está no original? Uhum. Porque eu não sei exatamente como está no original, eu acho que foi um pouco mal traduzido. Uhum. E quer dizer, que eu entendo, né, por pobre de espírito, mas Uhum. deve ser no original uma outra palavra, quando a gente reconhece que a gente é completamente dependente do Senhor. Muito bom. É que a gente tem aquela humildade, como o irmão já falou. Muito Tem bom. algumas traduções que falam humilde de espírito. Exatamente. Então, acho pobre, acho que essa tradução está muito bacana. Mais Acho que tem muito a ver também por conta que a gente até conversou já um pouco da visão pejorativa que a gente tem do pobre de espírito no mundo, né? É uma coisa negativa. Então Muito acaba bom, que entra é. nesse sentido. Verdade, a gente esteve conversando ali um pouquinho no rancho, né? Aí eu fiz essa pergunta também aos irmãos, né? E o que eu achei interessante é que alguns disseram assim, olha, o pobre de espírito é aquela pessoa mesquinha, né? Aquela pessoa ranzinza. E esse é o conceito que talvez o Aurélio, né? O dicionário, nos daria, né? No entanto, quando a gente vai ao texto aqui, né? As escrituras, a gente precisa entender o que Mateus quis dizer sobre isso, mas sobretudo, o que Jesus mencionou. E a pobreza de espírito aqui, irmãos, a chave hermenêutica de todo o capítulo 5 se encontra no versículo 20. Vamos ler novamente? Eu li e eu peço para que os irmãos se atenham a esse versículo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, olha que interessante. A justiça dos fariseus era uma justiça
onde eles faziam muitas coisas corretas. Eu vejo muita gente falando, eles eram hipócritas. Também. Mas se você analisar socialmente um fariseu, provavelmente, eu acredito que para os irmãos que vão estar ouvindo aqui seja um escândalo o que eu vou dizer, mas pode ser que eles, civilmente, socialmente falando, eram muito melhor que nós. Mas como assim, Rodrigo? Olha, na guarda do sábado, eles contavam os passos que eles davam, para que eles não violassem o sábado. Irmãos, eles jejuavam 2 vezes por semana, oravam constantemente. Tinha um rigor exacerbado pelo zelo do templo. Eles tinham atividades que os tornavam justo aos seus olhos. Mas vem Jesus, em Lucas, capítulo 16, e nos conta uma parábola, né? Acredito que os irmãos devem já estar deslumbrando aí, né? A parábola do fariseu e do publicano, né? E para aqueles que ainda não ouviram, vou fazer apenas um resumo, né? Jesus chega a mencionar do fariseu e do publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como o publicano. Olha só, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. Olha só, eu guardo o dia de sábado. Pai, meu irmão, ele trouxe, sabe o que, irmãos? Uma justiça, um agradecimento a Deus por uma justiça. E o texto diz que ele orava de si para si mesmo. E o que é interessante é que Jesus, de contrapartida, ele fala do publicano. Eu não sei se os irmãos sabem o contexto histórico ali do publicano, né? Mas uma coisa é certa, os publicanos eram horríveis, né? Trapaceiros, trambiqueiros, era tido como uma escória da sociedade. Mas o que é mais interessante é que aquele publicano, ele fica lá no fundo do templo, ele nem ousa olhar para o céu, mas ele bate no peito e diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz que aquele publicano, ele desce justificado. Irmãos, eu me emociono porque quando Jesus diz, bem-aventurado, mais do que feliz é você, quando tiver ciência da sua dependência, do quanto você é miserável. No original, a palavra pobre aqui de espírito é traduzido como mendigo, um falido. Eu não sei quanto vocês, meus irmãos, mas quanto mais eu ando com o Senhor, mais eu vejo quanto eu sou esse miserável. Me sinto feliz? Sim, mas ao mesmo tempo aquele conflito, aquele paradoxo. Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda por meio do Teu Espírito que por mim, pela força do meu braço, eu não dou conta. E por isso eu disse para os irmãos que a chave hermenêutica do capítulo inteiro está no versículo 20, porque ele diz, porque se a vossa justiça não exceder, e muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja bem, os fariseus, ele trata o exterior. Jesus vem tratar o coração. Eu posso fazer o certo com a motivação errada. E naquele grande dia o Senhor há de nos julgar, meus irmãos. E o seu julgamento será pelas motivações do coração. E trazendo algumas aplicações, para que seja mais claro o nosso entendimento. Já perceberam, né, que de 4 em 4 anos, você vê um rosto diferente. Aquele homem que dá a cesta básica, aquele que vem como um santinho, com belas propostas, com uma bela oratória. Mas qual a motivação por detrás de tudo isso? Isso serve também para a nossa reflexão. Em quem nós votamos? Aquele que pode nos proporcionar algo ou aquele que proporciona ao meu grupo? Mas eu não quero me ater a esse assunto porque eu não quero reduzir aqui a grandiosidade do que Jesus quer nos ensinar sobre ser pobre de espírito. Irmãos, quando você entende que você é um mendigo, que você é um falido, que ninguém te deve coisa nenhuma, você já anda de maneira humilde.
E daí você começa a entender e deslumbrar aquilo que o Senhor quer para você. Quer o quê? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Os fariseus, eles não conseguiam reconhecer que eram ladrões, que eram adúlteros, que eram assassinos, que eram perversos, que eram depravados. Mas na medida que a gente vai se deparando com o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7, a gente vai se deparando com Cristo, com Deus, com um homem perfeito, e vamos nos deparando com as mazelas, que há lá, ó, escondidinho, onde ninguém vai. Sabe aquele momento que você está ali no rancho, né? A gente estava conversando, e vou abrir para os irmãos, né? A gente estava num diálogo muito bom, aí teve um momento que um atrapalhou o outro atrapalhou o outro. Eu vi o meu coração setado. Eu vi o meu coração setado, irritado com os irmãos. Está sendo sem educação? Talvez. Mas essa sensibilidade que me faz ter diante do Senhor, me faz olhar primeiro para mim. Eu falei, por quê? E Deus revela o querino. Rodrigo, você está dando de querino? Porque o querino é o que menos fala na mesa lá, né? Você está refletindo, né? Eu falei, tô, mas não é sobre o assunto, é sobre outra coisa. E estou revelando aqui aos irmãos aquilo que provavelmente vocês não viram no rostinho, no óculos, né? Não viram. E Jesus diz assim, ó. A lei diz que se você matar, você é assassino. Eu não. Basta se irar com a sua esposa de maneira estúpida. Basta irar contra o teu filho, o teu chefe, sem razão. Por egoísmo. E às vezes até ora, né? Senhor, troca o chefe, Senhor, troca fulano. Na verdade a oração tinha que ser, Senhor, troca esse coração. Troca ele. Eu preciso do Senhor. Eu preciso caminhar ao Calvário como o Senhor caminhou. Como uma ovelha muda ao matadouro. Você tem ideia? Ele sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou de si mesmo. A maior humilhação de Deus. Se parecer homem. Ser homem. Não há nenhuma humilhação maior que essa, meus irmãos. Não há. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, tomando forma humana. E quantas das vezes nós queremos ser leão e não cordeiro? Temos essa dificuldade. Por quê? Porque temos dificuldade de reconhecer que somos pobres. Mas quando nós reconhecemos, somos bem-aventurados. Mais do que felizes. Porque Ele abunda graça, misericórdia. Ele nos faz triunfar sobre o pecado. A maior vitória que nós temos. Ele não busca a honra dos homens. Ele não prega, ele não prepara um sermão, ele não busca criar grupos para obter a glória. Ele não busca os aplausos. Ele busca primeiro agradar o Senhor e ao mesmo tempo servir ao próximo. A nossa relação com Deus, irmãos, ela vai nos estimular, nos constranger a servir o próximo. Já tá lendo, vai. Quantos anos mesmo? 6. Rapaz, super dotado, hein? Ele leu, né? Meus irmãos, o humilde de coração, ele busca ser reservado. Ele busca não estar em holofote. Ele não busca exaltação. Ele não busca reconhecimento. E durante um tempo, aqui,
eu percebi que alguns irmãos, não, eu vou no dia que você for pregar, você me fala. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia dele, né? E aí eu chamava no particular depois, dizia a ele que a mesma palavra que vai ser ministrada aqui, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. E depois, sabe o que eu fiz? Deus foi ministrando no meu coração, meu filho, vai saindo de cena, vai colocando esses irmãos aí para pregar, que já tem irmãos aí que tem muito para te ensinar e para te pastorear. E vocês têm sido uma bênção em minha vida, meus irmãos. Terminei de ouvir a mensagem do Ferreira e aquilo explodiu meu coração, meu irmão. Você não tem ideia como você me encorajou. Arcelino, cada ministração, aquele zelo, aquele temor, dá para ver. Marcel, trazendo aplicações tão práticas e tão reais. Dantas, com a maestria, com o dom que Deus o deu. Oliveira, numa simplicidade, ao mesmo tempo profundidade e reverência. E cada vez que eu vejo isso, eu falo, meu Deus, louvado seja o teu nome. É tudo sobre eles. É tudo sobre ele, né, meus irmãos? E nada sobre nós, porque nós somos isso, mendigo, espiritualmente falando. E quando ele começa a fluir por meio de nós, nós temos o privilégio de participar dessa obra, né, Nath? É um privilégio. Não é uma exaltação para nós, porque muitas vezes nós vamos ser perseguidos. E é uma das últimas bem-aventuranças, chegaremos lá. Mas vamos nos ater, por enquanto, somente ao pobre de espírito, né? Você pode perceber, meus irmãos, que... Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Já perceberam, irmãos, o quanto é difícil compartilharmos? Não estou falando só de experiência, eu estou falando... Vamos tocar num Deus estranho, o dinheiro. É ou não é? Graças a Deus nós estamos aqui num contexto onde, poxa, todos aqui servidores, acredito que muitos aqui estão bem abastecidos, estão bem, pode-se dizer, protegidos financeiramente falando. Mas e aqueles que não têm? Será que nós temos sido pobres de espírito ao ponto de identificarmos que nós somos iguais ou talvez tão pior como aqueles que moram na rua? E eu não quero trazer para um cenário de justiça social. Mas nós precisamos fazer com que as outras pessoas, sejam elas ricas ou pobres de dinheiro, porque nós sabemos que ser pobre aqui não significa ser pobre de dinheiro, isso não tem nada a ver. Eu conheço muito mais pessoas pobres, orgulhosas, do que ricas. Interessante isso, né? Davi, né? Diante de toda a sua riqueza, dizia, eu não tenho outro bem além do Senhor. Eu conheço pobres que vivem murmurando, que vivem reclamando, espragueando a Deus. Eu também conheço poucos que reconheceram o que é a sua suficiência em Cristo. E agora eu tomo aqui a mensagem de um dos irmãos, que agora eu não lembro qual que eu assisti, que dizia, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Foi, né? E essa é uma das melhores traduções, porque quando Ele é o nosso Senhor, de nada eu tenho falta, porque Ele é suficiente. Vocês já perceberam quando o pastor anda na frente, as ovelhas vêm atrás, seguindo as suas pisaduras. E o que o Senhor nos chama? Ir ao Calvário. Quando nós temos esse entendimento, agora precisamos ir diante do Senhor, agora em oração e falar assim, agora eu já entendi aqui. Agora eu preciso ser transformado aqui para que a minha justiça exceda dos fariseus. Porque eu posso estar tendo boas atitudes aqui, congregando, estar bem assíduo na minha denominação, dando todos os dízimos, ofertas, guardando algum dia, jejuando. Mas talvez seu coração ainda está árido, está seco, terra seca. Isaías 66, não estava programado, mas veio à mente agora. Olha o que Deus chegou a mencionar, meus irmãos, Isaías 66, último capítulo.
Agora Jesus, versículo 2, eu acredito. Vamos do 1 em diante. Assim diz o texto. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Olha só, que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Olha o 2, irmãos. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que teme a minha palavra. O verdadeiro jejum, o que ele nos ensina? É cuidar dos órfãos, das viúvas. Você pode ficar um tempo sem comer, mas se o seu coração não está enxergando, não está sendo sensível àquilo que Deus se opõe e aquilo que agrada a Ele, provavelmente você pode estar como os fariseus. A gente pensa terminar, mas já que está no tema, né? Quando ele fala se a sua justiça não é ceder a dos fariseus e a dos escribas, né? O que é justiça? O que é justiça? Dantinha, o que é justiça? Equidade. E dar o que a O pessoa que é justiça? É dar aquilo que a pessoa merece. Vamos começar ao contrário. O que é misericórdia? É não dar aquilo que a gente merece. Então justiça é? É dar aquilo que a gente não merece. Não. É o que a gente merece. Ah, é graça. É graça. Justiça é o quê? Dá o que a pessoa merece. Isso. É dar o que é devido. Que é devido. É dar o que é devido. De acordo com alguma lei, alguma... Aí agora se você for em Isaías capítulo 1, verso 10, se eu não me engano, não vamos abrir que não vai dar tempo. Deus começa a admoestar o povo de Israel, falando assim, eu abomino os cultos de vocês. Verdade. Eu abomino a prática religiosa de vocês. Se a gente for em Samuel, eu citei isso outro dia, 1 Samuel capítulo 15, verso 6, se eu não me engano. Ele fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Então onde é que a gente vai com tudo isso? Se você começa a juntar Salmo 40 no verso, acho que é 6 também, ou é 6 ou é 10, aonde ele fala, olha, o Senhor não requereste de mim o quê? Sacrifício, nem holocausto, mas que eu ouça. Junta o Salmo 40, junta Isaías primeiro, e junta 1 Samuel 15. Se é para você dar a sua justiça para ceder dos fariseus, ou seja, você exercer verdadeira justiça, você dá a Deus o que é devido. E o que o fariseu estava dando a Deus? O sacrifício. O sacrifício. Mas Deus está falando, não é o que eu quero. É isso mesmo. Eu quero isso aqui, ó. Perfeito. Isaías 66. É isso mesmo. Eu quero o quê? Obediência. Perfeito. Eu quero entrega. Eu quero renúncia. Eu quero o teu coração. Então ele está falando assim, eu não estou preocupado quanto de medida religiosa você me oferece. Na verdade, eu abomino isso. Quando Jesus está falando assim, se a justiça de vocês não é ceder o fariseu, dá para o cara olhar e falar assim, o fariseu jejuou 2 vezes por semana, então eu vou jejuar 3. Perfeito, cara. Porque a prática dos fariseus era jejuar 2 vezes por semana, então eu vou jejuar 3. O fariseu dá o dízimo do endo e do cominho. Então eu vou dar do grão da mostarda. Eles davam do tempero, né? Vou exceder, mas o que ele estava fazendo não era justiça, porque ele não estava dando a Deus o que Deus queria. Ou o que Deus queria, não, o que Deus merecia. Qual é a justiça do homem para com Deus? É reconhecer que Deus é Deus, cara. É isso que ele leu aqui em Isaías 66. Perfeito, cara. Está entendendo? Perfeito, perfeito, irmão. Irmão, o tempo já está se avançando. Quero finalizar ratificando, né, essa fala do meu irmão. Perfeito. A gente precisa ter isso em mente, sabe? O que Jesus quer é te mostrar um caminho mais perfeito. E nunca se esqueça do início da mensagem, irmãos. Ele subiu a montanha. E quem foi para perto? Os discípulos. E a multidão sempre olhando. Que a gente possa se atentar a isso. Porque há os extremos, quanto os fariseus, quanto a multidão. Os libertinos. E os fariseus, eles queriam apenas o que? Tratar no comportamento, na regra. E a gente sabe, com adestramento, muda a capa, né? Mas a gente sabe que só Deus muda o coração. Que o Senhor, meus irmãos,
possa derramar da sua infinita graça, misericórdia, e que possamos nos deparar com as nossas mazelas com mais clareza. E só para findar aqui também, teve um irmão que falou assim, eu estou com dificuldade de orar. E uma das nossas maiores dificuldades de orar, irmãos, é por reconhecer o quanto nós somos falidos espiritualmente, o quanto nós somos falidos sem Deus. Quando você reconhece que você é um mendigo, às vezes você vai lá pedir aquela esmola. Sabe aquele restinho de pão? Acho que os irmãos entenderam, né? Os farelos de pães que os cães comiam. Aí você começa a dar atenção devida ao Evangelho, às palavras do Mestre. Que nós possamos nos mostrar essa sensibilidade e rogar a Ele com sinceridade. Senhor, talvez você está aqui nessa tarde, você não esteja enxergando as suas mazelas. Até mesmo por conta de um distanciamento com o Senhor, mas Ele nos chama. Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Ele é uma pessoa, Ele quer se relacionar com você. Você tem ideia do que é isso? Como um pai aqui, ó, que é o melhor do filho. Deixa de comer por conta do filho, deixa de fazer uma série de coisas por conta do filho. Então, uma das coisas que mais me deixa impactado é o que Abraão fez ali com Isaac, sabe? Aquilo para mim é muito profundo. Imagina, eu não consigo conceber. Eu falo, Senhor, eu não tenho esse nível de fé. Pegar meu filho Isaac lá, ou então qualquer um deles e... eu falo, Senhor, vai em mim. Mas neles. Mas o Senhor muitas das vezes está nos convidando e às vezes por conta da sua riqueza de espírito, se assim eu posso dizer, você está sendo impedido de enxergar que é uma grande alegria o reconhecimento e a prática da pobreza espiritual. Eu ainda vou dar continuidade de algumas aplicações na nossa semana para que a gente não passe do horário. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus gracioso, bondoso, Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra e nós também queremos te pedir, Pai, enraiza, Pai, em nossos corações a consciência daquilo que nós somos, Pai, para que não andemos como os fariseus, como publicanos, que não reconhecem as suas misérias, Pai. Mas, Pai, estamos aqui, reconhecemos as nossas mazelas, a nossa dependência do Senhor, mas eu te imploro, Senhor, gere em nossos corações, meu Deus, uma transformação tamanha, que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ser impactadas pelo Teu poder, Pai. E que o Senhor, meu Deus, acima de tudo, possa se alegrar, Pai, da nossa miserabilidade e daquilo que a gente pode entregar ao Senhor, Pai. Ser propício a nós, Pai. Nós estamos aqui não batendo no peito em forma de um rito, mas nos ensina, Pai, a lavar os pés. Não de maneira litúrgica, mas nos ensina a lavar os pés uns dos outros, Pai. Para que possamos aqui, Pai, exercer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.